debate entre os candidatos à presidência da República neste segundo turno. Um encontro realizado por um pool que reúne o Grupo Bandeirantes, a TV Cultura, Folha de São Paulo e o portal UOL. O programa é exibido também no Band News TV e nas rádios Bandeirantes e Band News FM. Neste bloco, jornalistas das empresas que integram o pool fazem as perguntas para os candidatos. Cada jornalista faz uma pergunta que será respondida pelos dois candidatos e o tempo para a resposta é de 1 minuto e meio. Lembro que a ordem de resposta foi definida em sorteio prévio e será intercalada a cada nova pergunta. O primeiro a responder será o candidato Lula e quem faz a pergunta é a jornalista da TV Cultura, Vera Magalhães. Boa noite, candidatos. Boa noite a todos. A minha pergunta é sobre a relação entre os poderes. A separação e a independência entre os poderes da República é uma das cláusulas pétreas da Constituição. Ainda assim, tramitam no Congresso uma série de propostas que visam alterar a composição do Supremo Tribunal Federal, aumentando o número de ministros ou estabelecendo mandatos que acabariam com a vitaliciedade desses integrantes do Supremo. Essas medidas têm sido defendidas por alguns como uma forma de conter supostos abusos do judiciário, mas são vistas também como ameaças à democracia por juristas e observadores de como essas práticas ocorreram em países como Venezuela ou Hungria. Eu queria saber se os senhores se comprometem, caso eleitos, a respeitar a separação dos poderes e a sua independência e descartar esse tipo de medida. Candidato Lula, 1 minuto e meio. Vera, você vai ver que eu vou chegar perto da Câmara que você falou, não vai ter nenhuma agressão minha a você. Primeiro porque nós já tivemos uma experiência, no tempo da ditadura militar, de mudar a composição da Suprema Corte. O Castelo Branco mudou de 11 para 17, depois ele tirou 5 que ele não gostava e ficou só o que eles queriam. Não é prudente, não é democrático um presidente da República querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Você não indica o ministro da Suprema Corte para ele votar favorável a você ou te beneficiar. Os ministros da Suprema Corte têm que ter currículo. As pessoas têm que ter história, têm que ter biografia. E essa gente tem que fazer o que precisa ser feito. E eu tenho orgulho, porque foi os ministros que eu indiquei que votaram o Célula Tronco, votaram o Raposo da Serra do Sol, votaram a União Civil. Ou seja, foram pessoas que tiveram uma postura de dignidade. Sinceramente, eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário, é um atraso, é um retrocesso que a República Brasileira já conhece muito bem. E eu sou contra. Eu acho que a gente pode discutir no futuro, se tiver uma nova Constituinte, sabe, quem sabe ter mandato ou não, quem sabe as pessoas ter uma limitação maior. Mas eu acho que a Suprema Corte tem que ser escolhida por competência, por currículo e não por amizade. Candidato Jair Bolsonaro, por favor, 1 minuto e meio. Prezada jornalista Vera, satisfação revela. Só que para deixar bem claro, a proposta de emenda à Constituição, ora em tramitação na Câmara, é da senhora Luísa Erundina. E tem 40 deputados do PT que deram o devido apoiamento. Ou seja, em 2013, a senhora Dilma Rousseff, que exercia forte influência do senhor Lula, tentou criar mais 4 vagas para o Supremo Tribunal Federal. Da minha parte, está feito o compromisso. Não terá nenhuma proposta. Como nunca estudei isso com profundidade. Mas deixo claro, no momento, o PT tem 7 ministros indicados para o Supremo Tribunal Federal. Eu tenho 2. Caso eu venha a ser reeleito, eu tenho mais 2. Eu ficaria com 4 e o PT com 5. Está feito o equilíbrio. Agora, quanto a currículo, obviamente, isso passa por cada presidente, que é uma indicação do mesmo e passa por uma sabatina no Senado Federal. Faltou só o senhor Lula, o senhor dizer que o senhor só é candidato à presidência da República por causa de um ministro que foi cabo eleitoral de Dilma Rousseff e depois, por ela, foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, o senhor Fachin. Então, o senhor só está disputando a eleição aqui por obra e graça de um amigo indicado pelo PT. Bom, enquanto o candidato Jair Bolsonaro respondia, o presidente Lula levantou a mão solicitando direito de resposta.
Só um minutinho, por favor, candidato. Então está sendo encaminhada a comissão. Daqui a pouquinho a gente traz essa resposta, se será concedido ou não. Bom, acabo de receber a resposta já. O pedido de direito de resposta não foi concedido. Vamos seguir então com o debate. A próxima pergunta a ser respondida primeiro pelo candidato Jair Bolsonaro. Quem faz é o jornalista do Grupo Bandeirantes, Rodolfo Schneider. Boa noite, Rodolfo. Boa noite aos candidatos. Os senhores têm sido muito cobrados e até criticados por não entrarem, aprofundarem tanto em alguns setores, colocando mais propostas e ideias. Então, eu queria falar um pouco sobre economia. No primeiro turno, aqui nesse debate, perguntei aos dois sobre os R$600. De onde virão os R$600 para o auxílio tão fundamental para milhões e milhões de brasileiros? De onde viria, já que não está na previsão? Estouraria o teto? Tiraria de outros orçamentos? Isso não foi respondido pelos dois, é uma boa oportunidade. Mas queria pegar um outro ponto na questão da economia. Privatização. O presidente Jair Bolsonaro recentemente defendeu na questão de preços a privatização da Petrobras. Queria saber se continua defendendo, qual seria a política de preços e, no caso também do presidente Lula, o que seria, o ex-presidente Lula, o que seria a sua política com a Petrobras e também política de preços com relação aos combustíveis. Boa noite. Obrigada, candidato Bolsonaro. 1 minuto e meio. Política de preços. A Covid, a pandemia, o fica em casa, uma guerra lá fora, explodiu o preço dos combustíveis no mundo todo. No Brasil não foi diferente. Mas nós tínhamos obrigação de buscar uma alternativa. Fomos ao Parlamento, à Câmara e ao Senado. Foi apresentada uma proposta, um projeto, muito debatido. No final, o Congresso votou e eu sancionei a redução do teto do ICMS para 17% no máximo. E eu, como presidente da República, abri mão de todos os impostos federais dos combustíveis. Deixo claro que essa proposta, todos os senadores do PT votaram contra, obviamente, no Senado Federal. Isso puxou o preço das coisas lá para baixo. Estamos no 3º mês com deflação. Segundo a Abras, do mês passado para agora, os produtos da cesta básica do supermercado caíram em média 20%. Temos hoje uma das gasolinas mais baratas do mundo. Trabalho de quem? Jair Bolsonaro e Congresso Nacional. O mundo todo, com alta nos combustíveis, alta de inflação. E o Brasil, no caminho certo, com Paulo Guedes. Orgulho do nosso governo, a economia e o povo em primeiro lugar. Candidato Lula, 1 minuto e meio. Eu, quando eu ouço o meu adversário falar, eu fico imaginando que mundo ele está. Primeiro porque esse país hoje só refina 80% da gasolina que usa. A gente refinava 100%, a gente refinava tudo que a gente consumia. Esse país parou de refinar, portanto, a gente tem hoje, com a privatização da BR, dizendo que a BR tinha monopólio, era preciso ter mais empresa concorrendo, que ia baixar o preço. Aí vendeu-se a BR, privatizou, ou seja, vendeu-se a BR, e hoje nós temos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos sem pagar imposto e com o preço dolarizado. Ora, na verdade, o preço não tem que ser dolarizado porque a gente faz a exploração em real, a gente paga o salário dos pessoal em real e a gente fazia as próprias plataformas e a sonda aqui, coisa que não faz mais. Eu acredito piamente que eu sou contra a privatização. Acho que privatizar a Petrobras é uma loucura. O governo dele acabou de privatizar os gasodutos e hoje a gente paga 3 bilhões de reais por ano de aluguel do gasoduto, para usar os gasodutos. Ou seja, em 10 anos já se consumiu o dinheiro que pegou e mesmo assim a gente vai continuar pagando 3 bilhões. Eu, sinceramente, acho que privatizar não é solução para nada. Quem pergunta agora é a jornalista da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo. Boa noite. O tema da minha pergunta é relações entre os poderes. As fake news divulgadas por autoridades eleitas e altos funcionários do governo têm prejudicado a implementação de políticas públicas e o debate eleitoral se transformou em uma guerra suja. Há uma avalanche de mentiras sobre as urnas e o sistema eleitoral, sobre religião, sobre vacinas, sobre saúde pública. Candidato Bolsonaro, o senhor já teve inúmeras declarações falsas removidas da internet.
Candidato Lula, sua campanha já teve declarações falsas removidas da internet. Os senhores se comprometem a propor uma lei específica para que o judiciário imponha penas para autoridades eleitas, presidente inclusive, e servidores que divulguem informações factualmente inverídicas que prejudiquem o bem-estar da população, como informações falsas sobre saúde e violência sexual, por exemplo. Sim ou não? Candidato Lula, 1 minuto e meio. Olha, o meu adversário teve 36 processos, sabe, tirando o programa dele de mentira. 36 fake news, a Suprema Corte tirou, o Superior Tribunal Eleitoral tirou dele. Uma demonstração de que faz parte do cotidiano dele. A imprensa publica fartamente que há pelo menos 6 ou 7 mentiras por dia contada, brinca de contar mentira, levanta de madrugada, tem vontade e vai e conta uma mentira, faz uma live e conta uma mentira, sabe? Levanta até 1h da manhã para fazer live. Eu, sinceramente, acho, eu já participei de outras campanhas. Você sabe que eu já participei de campanha contra o Fernando Henrique Cardoso, contra o Collor, contra o Serra, e o nível era outro. Era um nível civilizado, era um nível em que a verdade sempre prevalecia, a verdade sempre estava na ordem do dia. A gente debatia o futuro do país, a gente debatia economia, debatia trabalho, debatia salário, sabe? Por exemplo, sabe, nós temos 36 milhões de pessoas que vivem com salário mínimo e faz 4 anos que não se aumenta o salário mínimo nesse país. Eu acho que a campanha tem que ser regulada, a justiça tem que tomar decisão e toda vez que houver mentira, nós vamos entrar com processo para tirar as coisas que são mentirosas. Porque o povo, se votar num candidato que mente, sabe que esse candidato não vai governar corretamente. Candidato Bolsonaro, 1 minuto e meio. Lula, se você não mentir, não mentisse, não seria você. Você me chama o tempo todo de genocida, miliciano, canibal. E a última, o seu programa, influenciado por Gleisi Hoffmann, me acusou de pedofilia, tentando me atingir naquilo que eu tenho mais de sagrado, defesa da família brasileira, defesa das crianças. Ato contínuo que aconteceu no dia de hoje. O senhor Alexandre de Moraes dá uma sentença contrário a essas fake news, essas mentiras. E diz a sentença aqui: a postagem realizada pela representada Gleisi Hoffmann, presidente do PT, em 15 de outubro agora, se descola da realidade, por meio de inverdades, fazendo uso de recortes e encadeamentos inexistentes de falas gravemente descontextualizadas do representante Jair Bolsonaro, com o intuito de induzir o eleitorado negativamente. Tal contexto evidencia a divulgação de fato sabidamente inverídico, notadamente por se tratar de notícia falsa divulgada durante o segundo turno da eleição presidencial. Sem mentir. E aqui, de forma concreta, uma sentença do ministro Alexandre de Moraes. Sem mentir, você chega aonde? Você não tem que falar do seu passado, que não tem nada que preste o seu passado. Só tem que mentir para tentar denegrir a imagem dos outros. O próximo a perguntar é o jornalista do UOL, Josias de Souza. Boa noite, Josias, por favor. Muito boa noite. Boa noite, senhores candidatos. Eu vou perguntar sobre 2 temas numa única pergunta. Os temas são relação entre poderes e governabilidade. O governo Lula comprou o apoio do Centrão com o Petrolão. O governo Bolsonaro comprou o apoio do Centrão com o orçamento secreto. A pergunta é muito singela. Quem for eleito em 30 de outubro terá de se relacionar com o Congresso. Há muitas reformas por aprovar. O que os senhores farão para que esse relacionamento se dê sem a necessidade de comprar apoio legislativo? O primeiro a responder agora é o candidato Bolsonaro, por favor. Prezado Josias, por favor, eu comprei com orçamento secreto, eu vetei derrubar o veto. Agora, se eu comprei, eu tenho um voto. Vamos supor que o senhor seja deputado. Se o senhor recebeu um dinheiro do orçamento secreto, o senhor vai votar comigo. É lógico ou não é? É lógico. Eu tenho aqui uma lista preliminar. 13 deputados do PT que receberam recurso desse tal orçamento secreto. Eu não tenho nada a ver com esse orçamento secreto. Posso até entender que o parlamento trabalha melhor na distribuição de renda do que nós, por lá de cá, o meu Ministério da Economia e o presidente.
Agora, por favor, José, falar que eu comprei com orçamento secreto, eu posso te trazer, numa outra oportunidade, mais nomes que receberam fortunas desse dito orçamento secreto. Então, se eu tivesse esse poder, primeiro que eu tenho caráter, não faria isso. E só para controle. Esse orçamento foi criado por Rodrigo Maia, sabidamente uma pessoa que queria tirar poder de mim. Eu queria, na verdade, José, se fosse verdade, que o orçamento estivesse nas minhas mãos. Eu faria melhor uso dele, pode ter certeza disso. Como o Tarcísio tem feito nas suas obras, o Rogério Marinho, entre outros. Agora, por favor, José, você é jornalista, você é uma pessoa inteligente. Eu jamais daria dinheiro para essa turma toda aqui se não estivesse votando comigo, né? Se bem que eu nunca comprei voto de ninguém. Por favor, candidato Lula, 1 minuto e meio. Josias, a primeira coisa que você tem que aprender é que um presidente da República, quando ele é eleito, ele vai governar e lidar com o Congresso que foi eleito. E quem elegeu o Congresso foi o povo brasileiro. Se os deputados são bons ou não, o povo brasileiro tem responsabilidade por quem indicou. E é com quem tem mandato que o governo se relaciona. O suplente não vale, os que ficaram em segundo lugar não vale. É exatamente com as pessoas que foram eleitas. Isso vale para todos os presidentes da República. Vale para você se fosse eleito presidente. Eu vou tentar confrontar essa história do orçamento secreto. Eu vou tentar criar um orçamento participativo, que foi uma coisa que nós criamos nos estados brasileiros. Todo mundo se lembra que o sucesso do orçamento secreto nas prefeituras do PT foi... A ONU pediu para que a gente, fosse para o mundo divulgar o orçamento participativo. Agora, com a internet, nós vamos tentar fazer um orçamento participativo. Nós vamos pegar o orçamento, o orçamento do ano que vem já está pronto. Eu vou ganhar as eleições, vou tomar posse, o orçamento está pronto. Eu não sei se eu vou mudar o orçamento ou não. Mas nós vamos pegar o orçamento e vamos mandar para o povo dar opinião para saber o que ele quer efetivamente que seja feito, para ver se a gente consegue diminuir o poder de sequestro que o Centrão fez no presidente Bolsonaro. Obrigada, candidatos. E assim chegamos ao final de mais este bloco no debate histórico, que reúne os dois candidatos à presidência no segundo turno, realizado aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Uma parceria do Grupo Bandeirantes com o UOL, TV Cultura e Folha de São Paulo. E eu aproveito para trazer uma informação para vocês de agora. Neste momento, o debate já bateu o recorde de maior live jornalística do YouTube da história. E depois do intervalo, um novo embate direto entre os candidatos. Eu e a Adriana Araújo nos despedimos, porque o próximo bloco terá a mediação de Leão Serva, da TV Cultura, e Fabíola Cidral, do UOL. Olho no voto, eleições 2022. O que acontece antes do seu play? No YouTube, todas as pessoas podem se expressar e ser ouvidas no mundo inteiro. Trabalhamos constantemente na evolução das nossas diretrizes. Removemos conteúdos que violam nossas políticas. Reduzimos o alcance de conteúdos duvidosos. Recomendamos conteúdos de fontes confiáveis. E recompensamos criadores de conteúdo de qualidade. Antes do seu play, o YouTube trabalha muito para combater a desinformação. De volta, ao vivo, aqui da Sala Digital, para você que está acompanhando o debate entre Lula e Bolsonaro, o primeiro do segundo turno. Lembrando, a Adriana Araújo acabou de falar e a gente reforça, essa já é a maior live de jornalismo do YouTube. Você está acompanhando com a gente ali simultaneamente, mais de 1.700 pessoas acompanhando. E quando a gente, ou melhor, 1 milhão, né, gente? Já que é a maior da história, 1.700.000 pessoas acompanhando. E no pool, né, que a gente tem essa junção de várias emissoras jornalísticas transmitindo o nosso debate, já são mais de 2 milhões de pessoas assistindo. Bom, a gente vai então mostrar aqui, continuar acompanhando você. Essa aqui é a nossa sala digital, onde tem mais de 100 pessoas aqui convidadas acompanhando o nosso debate, entre pessoas, né, dos candidatos e outros convidados, nossos colegas jornalistas também. E é daqui que a gente está monitorando o que você busca na caixinha do Google, né, Lana? Exatamente, Cíntia. 2 milhões de pessoas acompanhando em tempo real. Muito obrigada pela sua audiência. É isso. É o retrato de como o país está reagindo minuto a minuto durante o nosso debate, esse debate histórico. Agora,
Agora, olhando os temas aqui, Marco Túlio, vamos ver. Teve movimentação no tema geral? A gente teve sim, a gente viu que pesquisa eleitoral finalmente deixou a primeira posição aí nessas últimas 4 horas, né? A gente vê que agora preços volta à primeira posição, mas a gente também teve uma troca aqui, ó, na 5ª posição educação, que oscilou bastante, estava em 6º, mas depois chegou a última colocação, agora está em 5º. Aqui logo a pesquisa eleitoral finalmente deixou a primeira posição aí, né? Vamos ver o tema política. Aqui sim, né? Os candidatos falaram nesse segundo bloco um pouquinho sobre composição do Supremo Tribunal Federal. Né? O assunto corrupção é bastante recorrente. Então, o que aconteceu aqui? Olha que confusão, né, gente? No tema política. Aqui a gente segue com pesquisa eleitoral dominando o interesse de busca dentro da categoria política. Lembrando que a gente está olhando aqui as últimas 4 horas. Mas, de fato, assim, nesse último bloco, a gente teve uma disputa muito grande do interesse de quem está assistindo sobre assuntos que foram falados muito rapidamente. Então, a gente teve o STF, a gente teve a questão de fake news, que foi martelado durante muito tempo. Veja que fake news estava em penúltimo lugar, agora está em 3º. Mas a gente também teve corrupção, que oscilou bastante. Chegou à 2ª posição, agora está em 4º. TSE e orçamento secreto. Vejam que todos esses assuntos surgiram agora nesse último bloco, foram bem falados pelos candidatos. Ana, deixa eu acrescentar aí a conversa de vocês, que a gente tem números, né, sobre essas buscas aí, especialmente em relação ao STF, quintuplicou na última hora essa busca, um aumento aí, uma alta de 400%, e a corrupção também triplicou na última hora a busca sobre esse assunto, mais de 190%. E aqui, especificamente no caso do STF, que agora ocupa o 2º lugar nas buscas dentro do assunto política, estava em 6º e subiu para 2º lugar. E fake news também aparece em 3º, estava aqui, ó, em 7ª colocação, subiu para 3º. Então, veja aqui, em tempo real, o que eles estão dizendo no debate afeta o interesse do eleitor. Ele vai para a caixinha do Google, pesquisa, e esse dado aparece aqui para gente. E o último, vamos dar uma olhadinha nos temas de economia. Que foi também falado nesse segundo bloco, né, bastante, foi uma das perguntas levantadas pelos jornalistas. Vejam que preço estava dominando, mas agora deu uma oscilada também, mas eu acho que o mais digno aqui foi a oscilação de Auxílio Brasil, mas também a questão do empréstimo, né? A gente tem emprego aqui também que oscilou bastante, chegou na última posição, está em 6º. Energia também, com uma presença importante, e a questão do empreendedorismo, que chegou a ficar em primeiro lugar, a gente trouxe aqui antes do debate e agora está na última posição. Vamos ver a última tela, que é a interesse de buscas, especificamente sobre o nome dos candidatos, porque teve uma movimentação de último minuto ali. A gente vem acompanhando desde as 6 da tarde. Essa linha segue baixa porque aqui o interesse está baixo, né? Então, quanto mais baixa ela está, menor o interesse. Então, à medida que a linha vai subindo, vocês vão vendo que o interesse vai aumentando e as linhas se cruzam, né? A gente trouxe isso aqui antes do debate começar, a linha vermelha o Lula e a linha azul do presidente Jair Bolsonaro. E aqui uma primeira inversão. A gente segue acompanhando esses dados em tempo real. É isso, esses dados que aí mostram um retrato, né, de como que o país vai reagindo minuto a minuto durante as falas dos candidatos. E você pode acessar todos esses dados nesse QR Code que está na sua tela. Você vai ver todos os detalhes que a gente está mostrando para você aqui da Sala Digital, com mais aprofundamento aí nesse QR Code. Você vai continuar acompanhando o nosso debate, o primeiro debate do 2º turno entre o presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula. A gente segue aqui na Sala Digital monitorando essas buscas do Google em tempo real para você. Até já! Boa noite. Boa noite. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil com esse debate histórico e que reúne pela primeira vez os 2 candidatos à presidência da República no 2º turno das eleições 2022.
Um encontro fundamental para a democracia, promovido por um pool que reúne a TV Cultura, o Grupo Bandeirantes, o UOL e a Folha de São Paulo. Eu lembro que o debate está sendo exibido na internet pelos canais digitais de todas as empresas participantes e pelas rádios Cultura FM e Cultura Brasil. Para abrir este bloco, os dois candidatos terão 1 minuto e meio para responder a uma mesma pergunta. E quem faz essa pergunta inicial é o jornalista Taiguara Ribeiro, da Folha de São Paulo. Por favor, Taiguara. Candidatos, boa noite. O assunto é educação. Durante a pandemia, alunos de escolas públicas enfrentaram uma média de 287 dias sem escola. Além disso, essa falta de escola causou um prejuízo no aprendizado e também aumentou a desigualdade entre crianças negras e brancas, ricas e pobres. O que de concreto, caso os senhores sejam eleitos, vocês farão para recuperar essa defasagem educacional? Pela ordem sorteada, o primeiro a responder é o candidato Lula. Candidato, 1 minuto e meio para a sua resposta. Olha, eu tenho dito há 3 meses que a primeira reunião que eu quero fazer, na primeira semana de janeiro, são com os governadores eleitos dos 27 estados e também com os prefeitos da capital para começar uma discussão de como recuperar esses alunos que estão atrasados. Esses alunos que ficaram mais analfabetos do que já eram, porque não tiveram sequer um auxílio de um computador, da internet para poder estudar. Ou seja, 2 milhões de crianças estão mais atrasadas do que os mais ricos e nós precisamos recuperar. E o governo federal, através do Ministério da Educação, vai compartilhar com os governadores e com os prefeitos da responsabilidade de recuperar essas aulas para que esses meninos possam aprender mais. Sabe, nós vamos ter que fazer um verdadeiro mutirão, convidar professores, quem sabe trabalhar de domingo, quem sabe trabalhar de sábado, para que a gente possa fazer com que essa meninada, sabe, consiga aprender aquilo que eles deixaram de aprender durante a pandemia. É triste, mas é verdade. Os pobres aprenderam menos, os negros aprenderam menos, porque os ricos têm internet, estudaram em casa, fizeram aula em live, ou seja, e os pobres ficaram sem aula. Isso nós vamos cuidar. Pode se preparar os governadores e os prefeitos, que o Ministério da Educação, no meu governo, vai ser parceiro para recuperar. Candidato Jair Bolsonaro, sua vez de responder, por favor. Até que enfim, uma verdade, uma sinceridade. Os alunos ficaram mais analfabetos do que já eram. Os já eram, foi no teu governo, Lula. E Dilma. A garotada ficou 2 anos em casa. Eu fui contra isso. Mas vamos aos fatos. Nós já estamos fazendo. O nosso ministro da Educação tem um aplicativo que foi aperfeiçoado e já está há 1 ano em vigor. Chama-se Grafogame. Ou seja, num telefone celular, se baixa o programa e a garotada fica ali. Letra A, ela aperta o A, aparece o som de A. Vai para sílabas, C, A, K. E no passado, no tempo do Lula, a garotada levava 3 anos para ser alfabetizada. Agora, em nosso governo, leva 6 meses. Ou seja, a grande diferença está aí. A gente não fala o que vai fazer, a gente mostra o que está fazendo. O seu Paulo Freire, Lula, não deu certo. E mais do que isso, nós vamos começar agora com o fiéis técnico para a garotada do ensino médio ter uma profissão. Auxiliar de enfermagem, marceneiro, entre tantos outros. Essa é a diferença do nosso governo e do teu. Tu nunca se preocupou em educar ninguém no Brasil. Nós educamos e alfabetizamos. Agora, mais uma rodada direta com o banco de tempo entre os candidatos. Seguindo as mesmas regras do primeiro bloco, cada um terá 15 minutos para administrar como preferir. A ordem é invertida em relação ao primeiro bloco. Portanto, quem começa com a palavra é o candidato Jair Bolsonaro. Bom debate, candidatos. Lula, você não respondeu a pergunta do Josias de Souza sobre o Petrolão. Petrolão foi o maior esquema de corrupção da história da humanidade. O endividamento da Petrobras, com desvio de recursos, com compra de refinarias como Passadina,
com o começo da construção de 3 refinarias, uma no Maranhão, outra no Pernambuco, outra no Rio de Janeiro. Não concluiu nenhuma, só ali se enterrou 90 bilhões de reais. Dinheiro, Lula, que você enfiou no ralo e grande parte dividiu com seus amigos. Muitos devolveram centenas de milhões de reais. Lula, a Petrobras se endividou em 900 bilhões de reais. Isso equivale a você fazer 60 vezes a transposição São Francisco. Lula, responda sobre o Petrolão. Eu vou responder sobre a Petrobras e vou dizer uma coisa para você. A Petrobras tinha uma dívida de 300 milhões. E essa dívida foi feita porque a Petrobras precisava tirar o pré-sal de 7 mil metros de profundidade, que vocês não acreditavam. E muita gente nesse país dizia que era impossível tirar o petróleo de 7 mil metros de profundidade. E nós conseguimos tirar, e hoje o barril de petróleo colocado em terra é quase com o mesmo preço do barril de petróleo da Arábia Saudita. A segunda coisa é que eu fiz a capitalização da Petrobras de 70 bilhões, foi a maior capitalização da história do capitalismo em dezembro de 2010 e transformei a Petrobras na segunda maior empresa de energia do mundo. E isso permitiu que a gente ficasse autossuficiente. O que acontece é que nós decidimos fazer refinaria sim. O polo petroquímico de Itaboraí, no Rio de Janeiro, que foi parado. Nós decidimos fazer a refinaria no Maranhão, uma refinaria no Ceará. Fizemos a refinaria de querosene, sabe, no Rio Grande do Norte. Porque esse país queria ser exportador de produtos derivados e não de óleo cru como está sendo agora. O Brasil tem um potencial extraordinário e se houve corrupção na Petrobras, olha, prendeu-se o ladrão que roubou, acabou. E prendeu porque houve investigação. Porque no nosso governo nada era escondido. A gente não tinha sigilo. Não tinha sigilo do filho, da filha, não tinha sigilo do cartão de crédito. A gente não tinha sigilo das casas, nada, tudo era ali. Era o portal da transparência e era a lei de informação, a lei de acesso à informação, que foram 2 obras-primas que o PT criou para que o povo acompanhasse em tempo real a coisa que foram feitas nesse país. O dado concreto é o seguinte, é que se houve corrupção na Petrobras, não precisava ter quebrado as empresas como foi quebrado as empresas. Você prendesse quem roubou e deixasse as empresas trabalhando, porque foram 4 milhões e 4 mil empregos que se foi para a casa do chapéu. 4 milhões e 400 mil empregos. E, além disso, 270 bilhões que se deixou de arrecadar, deixou-se de se investir e 58 bilhões que se deixou de arrecadar. Esse foi o desastre do Brasil. Esse foi o desastre do Brasil, de uma empresa que poderia estar exportando derivado nesse momento, ganhando muito mais dinheiro do que está ganhando agora. Por isso, meu caro, eu não tenho nenhum problema de explicar o Petrolão, o Petrolinho. Eu quero você explicar a forma sigilosa que você colocou tantas coisas na sua vida. Tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo, tudo é motivo de sigilo. Você sabe que isso tem perna curta, porque vai acabar. Porque eu vou ganhar as eleições e quando chegar dia 1º de janeiro, eu vou pegar o seu sigilo e vou mandar o povo brasileiro saber por que você esconde tanta coisa. Afinal de contas, se é bom, não precisa esconder. É isso. Estou à sua disposição. Aliás... Fica aqui, Lula, fica aqui. Aliás, deixa eu lhe falar uma coisa. Fica aqui. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Sabe o que eu fiquei sabendo agora? Que todo o discurso seu no Congresso Nacional era falando bem de mim, você era deputado e eu era presidente. Lula. Me ligaram, disseram que você era um puxa-saco meu, que não tinha precedente na história. Porque você sabe que eu cuidei do Exército, que quando eu cheguei não tinha sequer coturno, o soldado era liberado às 11 horas porque não tinha dinheiro para o rancho. Você sabe que a Marinha não tinha quase mais navio. Você sabe que a Aeronáutica não tinha avião. E você sabe que eu cuidei das Forças Armadas com carinho que nem você cuidou das Forças Armadas como eu cuidei, porque eu quero uma Forças Armadas preparada,
competentemente armada para defender a soberania brasileira contra possíveis inimigos externos. É isso que eu quero para esse país. Lula, se respeitasse as Forças Armadas, você botaria gente competente para ser ministro da Defesa, e não companheiros lá para dentro. Petrobras, Lula, o endividamento foi 900 bilhões. Você começou a fazer 3 refinarias, não concluiu nenhuma. Vocês compraram uma passadina lá fora, uma sucata. Você entregou para Evo Morales, da Bolívia, 2 refinarias nossas, Lula. Pare de mentir. Por que você mente descaradamente? Eu tô falando. É mentira sua. Ah, é mentira? É mentira sua. Mentira. Mentira minha? Mentira. Você não entregou? Olha ali para aquela câmara que você deve estar com seus filhos ouvindo você e repita. Os meus filhos me acompanham, os seus não. Você, aliás, você não sabe fazer outra coisa, eu não sei mentir, Bolsonaro. Quando os dois falam, o espectador não consegue entender o que se fala. Itaboraí virou uma cidade fantasma lá no Rio de Janeiro. Estamos começando a recuperar tudo isso aí. Um escândalo sem tamanho. Olha aqui, Lula. Os delatores devolveram 6 bilhões de reais. 1 bi de dólares foi para os Estados Unidos, para a Bolsa, que foi prejudicada pela interferência nos preços. Olha aqui, Lula, as empresas que roubaram a Petrobras. Odebrecht devolveu 2,7 bi, SBM 1,3, Andrade Gutierrez 1,4, Braskem 2,8 bilhões, Camargo Correia 1,4 bilhão, OAS 1,9 bilhão, e assim vai. 16 bilhões de reais que as empresas devolveram, somado com 6 bi dos delatores, mais outros quase 6 bi para os Estados Unidos. Só o que foi contabilizado e achado, esses ladrões devolveram 30 bilhões de reais, fora o que não foi achado. Você vem falar que não houve roubalheira? Que você trabalhou para o bem da Petrobras? Eu não dá nem para discutir. Eu não disse que não houve roubalheira, porque as pessoas se confessaram. Quando o cara confessa o crime é porque ele cometeu um crime. As pessoas foram lá e delataram. Que houve roubo na Petrobras, pode ter havido. O que eu quero dizer é que para você combater a corrupção, você não precisava quebrar as empresas. Você não precisava fechar as empresas. Na Coreia não fecharam a Samsung, na Alemanha não fecharam a Volkswagen, na França não fecharam a Alstom, ou seja, prendeu-se o dono da empresa e os trabalhadores continuaram trabalhando, a empresa continuou produzindo e as coisas aconteceram. Você sabe que o polo petroquímico de Itaboraí estava 85% pronto. Estava 85% pronto. O maior polo petroquímico que esse país podia ter. Está parado. Está parado. Porque se levantou muita denúncia, não se provou metade da denúncia e está lá o polo petroquímico se ferrujando, quem sabe, para ser privatizado a troco de banana, como foi feito com o gasoduto brasileiro. Que Lula, sabe por que houve Lula, você sabe por que houve roubalheira na Petrobras, Lula? Porque você entregou para partidos políticos, diretorias da Petrobras, você fez um leilão em troca de apoio dentro do parlamento. Não minta. Você botava... Não minta que é feito. Candidato Lula, respeita, ele está falando. Grupos partidários. E o pessoal entrava para saquear. E você, com os votos caindo para aprovar suas propostas lá dentro, você se refestelava. Olha o BNDES, Lula. Fala do BNDES. Por que a Venezuela tem metrô e Belo Horizonte não tem metrô? Você entregou 1 bilhão e 60 bilhões de dólares para o seu amigo Chávez e Maduro, fizeram o metrô lá fora, deram um cano no Brasil e não tem metrô aqui no Brasil. E parte dessa grana teria voltado para cá ou foi tudo para obra? Não foi tudo para obra. Lula, você tem muito a falar sobre corrupção. Não culpe os procuradores da Lava Jato, os juízes. A responsabilidade pela corrupção no Brasil foi tua. Os números estão aí. O candidato Lula pediu o direito de resposta, a comissão vai analisar. O direito de resposta é para dizer o seguinte: o Bolsonaro, ele continua sendo um mentiroso customaço. Ele sabe que os diretores da Petrobras, inclusive um dos seus chefes da Casa Civil, é do partido que era o diretor da Petrobras,
E esse diretor tinha 33 anos de Petrobras. Não era um dia, era 33 anos da Petrobras. Ele foi indicado por competência. Ele foi indicado por competência. Ele já está morto, não dá nem para ficar falando muito dele. Então, o que é importante dizer claramente é o seguinte: as pessoas que foram indicadas pela Petrobras foram indicadas pelo Conselho, porque você sabe que você indica o diretor da Petrobras para o Conselho da Petrobras é quem indica o Conselho. Eu, na verdade, Bolsonaro, eu gostaria de que você, quando viesse aqui na Câmara, você explicasse por que faz 4 anos que você não dá um aumento real para o salário mínimo. São 36 milhões de aposentados, dos quais 36 milhões que ganham salário mínimo, dos quais 22 milhões de aposentados que estão há 4 anos sem receber aumento real. No meu governo, receberam 74% de aumento real. É por isso que a economia cresceu. Você sabe quanto que a economia crescia no meu governo? Ela crescia em média 4%. Sabe quanto está crescendo no seu? Menos que 2%. Ou seja, crescia, e o Brasil, quando eu deixei a presidência, estava crescendo 7,5%. Eu vou lhe dar um dado para você pesquisar. Um dado para você pesquisar. Quando eu deixei a presidência, a indústria automobilística produzia 3.700.000 carros. Hoje ela produz menos que 2 milhões de carros. Menos que 2 milhões. Metade da produção de carro. Quando eu era presidente, a estimativa da indústria automobilística era chegar a 6 milhões de carros. Então, veja, nós estamos com uma economia atrofiada, uma economia, sabe, que você fala que está bombando, só se for, sabe, no seu orçamento, porque para o povo não aparece esse crescimento da sua economia. Lula, quando você fala em Petrolão, não se esqueça, o ministro Joaquim Barbosa, quando proferiu o seu voto, mandando para a cadeia vários seus colegas, ele foi bem claro. O único que não pegou o dinheiro da Petrobras foi o senhor Jair Bolsonaro. Dá até uma gaguejada. Ou seja, não me compare com seus amigos corruptos, Lula. Longe disso. Quando você fala em crescimento, você mente o tempo todo. Dá um Google você em casa. Vê quanto foi o crescimento do Brasil em 2015 e 2016. Governo do PT. O Brasil caiu na ordem de 7%. Tinha pandemia naquele tempo? Tinha guerra lá fora? Não. Mas tinha corrupção em abundância no Brasil. Em 2020, o mundo todo sofreu com a economia. Falavam lá fora que o Brasil ia cair 10%. Caiu 10%. No ano seguinte, recuperamos. Ou seja, com pandemia, com uma guerra lá fora e com uma crise ideológica, nós ficamos no 0 a 0 em 2 anos. E em 2 anos, você perdeu 7%. Sem pandemia, sem falta d'água e sem guerra lá fora. Há uma diferença enorme entre cuidar da economia com uma pessoa como eu e o Paulo Guedes e você. E para falar em economia, prezado Lula, quem vai ser seu ministro da economia? Já decidiu? Ou está barganhando ainda com algum partido político? Quem vai ser seu ministro da economia, Lula? Fala pra gente aqui. Uma coisa, eu falei do meu governo, o governo mais exitoso da história do Brasil. Um governo que tirou 36 milhões de pessoas da miséria absoluta. Um governo que colocou 42 milhões do povo brasileiro a um padrão de consumo de classe média. O governo que faz mais universidade na história do Brasil. O governo que mais colocou jovens. Nós pegamos o Brasil com 3 milhões e meio de jovens na universidade, deixamos com 8 milhões de jovens na universidade. O Brasil tinha 140 escolas técnicas, nós fizemos 422 escolas técnicas. Ou seja, nós aprimoramos porque nós tínhamos o melhor ministro da educação do Brasil, que era o companheiro Fernando Haddad. O melhor ministro da Educação, que fez do Fundeb. O orçamento da educação subiu 160% no nosso governo. A gente criou o piso salarial dos professores, porque esse país estava dando um salto de qualidade. O Brasil era a 12ª economia do mundo, chegou à 6ª economia do mundo. Eu não sei se o adversário meu se lembra, eu era o único presidente do Brasil, da história do Brasil, convidado para todas as reuniões do G8 e convidado para 2 reuniões do G20. E por que a gente era convidado? Porque tinha uma coisa que a gente cuidava que você não cuida, que era a questão do clima.
Foi no nosso governo o menor desmatamento da Amazônia. Foi no nosso governo. E o seu é o maior todo ano. Vocês estão brincando de desmatar, vocês estão brincando de abrir cerca, vocês estão brincando de derrubar árvore. Vocês vão ver o que vai acontecer com o comércio brasileiro. Porque o brasileiro do agronegócio, que é sério, aquele que quer ganhar dinheiro, aquele que quer exportar, sabe que não pode invadir a Amazônia. Então, nós vamos ganhar as eleições para poder cuidar da Amazônia e não permitir que haja invasão em terra indígena, em garimpo ilegal e muito menos alguém querer plantar milho, soja ou algum outro produto no lugar que nos pode plantar. Nós temos 30 milhões de alqueires de terra degradada que pode ser recuperada para plantar o que quiser no país. Então, eu queria que você explicasse um pouco o desmatamento da Amazônia, da forma irresponsável que está acontecendo agora no seu governo. Então fica aqui que eu explico. Tá bem. Pode ficar aqui? Pode. Dá um Google em casa aí. Desmatamento, 2003 a 2006. 4 anos do governo Lula. Depois dá um Google, desmatamento, Jair Bolsonaro, 2019 a 22. No seu governo, foi desmatado mais do dobro do que no meu. Dá o Google em casa. Deixa ele falar. Dá o Google, não, deixa ele terminar, Lula. Dá o Google em casa. Você desmatou 2,5 vezes mais do que no meu governo, Lula. Você fala em economia, eu peguei o Brasil endividado, quebrado contigo, roubalheira. Agora, esse ano, o Brasil passou da 13ª para a 10ª economia do mundo. E mais ainda, quando você fala em educação, quem foi que deu o maior reajuste aos professores do Brasil? Você está olhando para ele, Jair Bolsonaro, 33%. Isso é tratar com dignidade dos professores. Acabou? Acabou. Eu vou lhe falar uma coisa. Pode dar um Google, pode dar o que você quiser, você vai perceber que quando eu ganhei as eleições, tinha um desmatamento de 27 mil quilômetros. Caiu para 4 mil quilômetros. O Brasil participou da COP15 em Copenhague, participou do Encontro de Paris, em que o Brasil era elogiado porque o Brasil era o país que menos desmatava e que mais cuidava da questão ambiental. Não existiu nenhum governo que fizesse o que a gente fez na questão ambiental. E agora nós vamos fazer mais, porque nós vamos fazer com que, sabe, a agricultura de baixo carbono possa fazer com que o Brasil receba, sabe, quem sabe, muito dinheiro da União Europeia e de outros países por conta do sequestro de gás de efeito estufa que nós vamos fazer preservando a Amazônia, coisa que você não sabe. Nós vamos tentar fazer da biodiversidade da Amazônia uma forma de enriquecimento daquele povo da Amazônia, de quase 30 milhões de pessoas que moram lá, e não desmatar e não desmontar como vocês estão fazendo. Destruição. Essa é a palavra. Destruição, invasão de terra indígena, garimpo ilegal, coisa que nós vamos proibir. O nosso governo não vai ter. Aliás, eu vou te dar uma novidade. Eu vou criar o Ministério dos Povos Originários. Esse país vai ter o Ministério dos Povos Originários. Os indígenas vão indicar o ministro nesse país. Quanto mais ministério, melhor, né? Lula, tu acabou de dizer, há poucas semanas, que é dividir a biodiversidade da Amazônia com o mundo. Você já está se curvando ao mundo. Em vez de você falar que a Amazônia é nossa, você quer dividir a nossa biodiversidade. Você só consegue manter em pé as suas mentiras se você botar um plano de governo teu, que todo mundo já sabe. Controle da mídia. Você fala o tempo todo que quer controlar a mídia, que vai controlar a mídia. Ou seja, somente assim, Lula, para as suas mentiras permanecerem em pé. Você quer ou não controlar a mídia? Mentiroso é você. Você mente todo dia. Você mente e desmente, mente e desmente. Você foi obrigado a acordar 1h da manhã hoje para fazer uma live por causa da mentira que você tinha que contar ao povo brasileiro. Você sabe disso. Você deveria ter deitado com a consciência muito pesada com o que você fez. Muito pesada. Porque levantar 1h da manhã para fazer uma live, eu não disse aquilo, eu não fiz aquilo. Quem te conhece sabe o que você fez. Quem te conhece sabe o que você fez. Então, deixa eu lhe falar uma coisa, Bolsonaro. Esse país precisa de gente com muita seriedade para governar.
Esse país tem que ter alguém que tenha credibilidade da sociedade brasileira. Esse país tem que ter alguém que garanta a estabilidade nesse país. E esse país precisa ter alguém que tenha previsibilidade. Esse país não pode ter um governo que parece um biruta, que todo dia fala uma coisa, todo dia diz uma coisa, todo dia desdiz a coisa que diz. Esse país precisa de gente séria. E é por isso que nós vamos trazer o que você não conseguiu trazer. Nenhum país te convida para ir lá e ninguém quer vir aqui, pois eu vou voltar a abrir esse país para o mundo. O que nós vamos fazer é fazer a da Amazônia, nós vamos fazer acordos para pesquisar a riqueza da biodiversidade da Amazônia em bem do povo brasileiro e em bem da humanidade. Porque nós precisamos compartilhar o conhecimento científico com outros países para que a gente possa explorar corretamente a Amazônia. Então, Bolsonaro, você sabe o que nós fizemos. Você, sinceramente, sabe que você colocou um ministro que desmatava tudo e dizia que era para abrir a cancela para entrar boiada. Você não teve o menor respeito pela Amazônia. O menor respeito. Ou seja, para você o que vale é os caras quebrar, desmatar, invadir, plantar. Sabe? O homem de negócio sério não invade. Eu digo para vocês, o verdadeiro homem do agronegócio não invade. Quem invade é bandido. Quem invade está transgredindo a lei e isso vai acabar. Isso vai acabar. Não tem conversa mole. Em 14 anos, você não fez nada. Em 14 anos, você não fez nada. Está prometendo que vai fazer pela Amazônia agora? Você não fez nada. Você passeou por aí, as suas viagens, mas nada além disso. Você não fez nada para o Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre... Já você falou que vai trazer amigo para cá? Você sentiu... Você vai trazer... Você era deputado e você sentiu orgulho de ter o Lula como presidente. Fala a verdade. Meu tempo? Vamos falar dos seus amigos? Daniel Ortega? Ortega? É seu amigo, não é? Vou falar. É Ortega seu amigo? Vou falar. É seu amigo Ortega? Faz a pergunta. É, ele te cumprimentou quando tu foi pro segundo turno aqui. Faz a pergunta. Ele lá está prendendo padres, expulsando freiras, fechando canais de TV como a CNN, de TV e rádio católica. Ele acabou de proibir a comemoração do Dia da Bíblia, proibiu procissões, fechou o país, um desrespeito com as religiões. E você o trata como amigo? Diz que isso compete a ele e nós não podemos fazer nada? Outro amigo teu, Lula, quando eu falei na ONU que estava de portas abertas para receber freiras de paz da Nicarágua, o teu outro amigo, Petro, da Colômbia, ocupou a tribuna e pediu a descriminalização da maconha, ou melhor, da cocaína, o que é mais grave ainda. Lula, esses são seus amigos aqui no Brasil, são chefões da comunidade. Não é o povo do Complexo do Alemão, não. O povo ali é decente, é ordeiro, é trabalhador. Você é amigo da minoria, pessoal do CPX e dos traficantes. E você agora é amigo também de Ortega e Petro, que pede a descriminalização da cocaína e que prende padres e freiras. É isso mesmo, Lula? Fala sobre o teu amigo aqui. Eu senti muito orgulho de, no dia 19 de julho de 1980, de participar da comemoração do aniversário da Revolução Sandinista, que derrubaram um ditador chamado Somoza de 30 anos. Agora, o regime político da Nicarágua é uma coisa que depende deles, e o Daniel Ortega sabe, você sabe, o Chaves sabe, todo mundo sabe, que se eu quisesse acreditar em mandato perpétuo, eu teria aceito o terceiro mandato quando me propuseram. Eu acho que quem acha que é imprescindível, insubstituível, começa a nascer um ditador. Então, se o Daniel Ortega está errando o povo da Nicarágua, que puna o Daniel Ortega. Se o Maduro está errando o povo, que puna. Porque você, quem vai punir, é o povo brasileiro. Dia 30 de julho, dia 30 de outubro, se prepare. Eu faço aniversário dia 27 e o povo vai me dar de presente a sua volta para casa. É isso que vai acontecer. Porque o povo está precisando de alguém que cuide dele.
alguém que cuide do povo, alguém que cuide da mulher, do trabalhador, alguém que cuide, que tenha... Candidato Lula, o seu tempo acabou. Eu fico empolgado. Muito obrigado. Quem cuida do povo sou eu, do mais pobre. Olha o Auxílio Brasil. Você que é pobre, tem dificuldade. Multipliquei por 3 o valor médio do Bolsa Família. Agora vamos falar de fé, de religião, de liberdade. Ele assinou a Carta da Democracia e é apaixonado por Ortega, por Maduro, pelo falecido Fidel Castro, entre outros ditadores. O círculo de amizade dele aqui nas comunidades não é o povo trabalhador, são os traficantes. Olha a preocupação que nós temos. O que tem de comum entre Lula, Ortega, Chávez falecido, Maduro, Evo Morales, Fernandes da Argentina, Petro da Colômbia? São do Foro de São Paulo, são todos amigos. Olhem para onde estão indo esses países. A Venezuela, o Lula fez campanha para o Chávez lá atrás e para Maduro também. Até chegou a falar certa vez, pode faltar tudo na Venezuela, menos democracia. Olhe como é que está o povo da Venezuela, o país mais rico do mundo em petróleo, cujo povo vive numa pobreza abaixo dos nossos irmãos do Haiti. Olha para onde está indo a nossa Argentina. Deixo claro, Fernandes, ainda candidato, foi visitar o Lula na cadeia em Curitiba. Se elegeu presidente. Olha como é que está a economia da Argentina. 40% do povo da Argentina está na linha da pobreza. Já reviram lixões para sobreviver. É isso que nós queremos para o Brasil? Botar umas pessoas como essa, sem qualquer qualificação intelectual ou moral, para administrar nosso país? Ele quer voltar à cena do crime, o seu Geraldo Alckmin. O povo não vai deixar isso acontecer. Esse nosso povo respira liberdade. Lula, durante a pandemia, fecharam igrejas. Muitos governadores do teu partido, você não falou nada. Igreja não se fecha nem em tempo de guerra. E você permitiu que seus governadores fechassem igreja, Lula. Que respeito você tem para com as religiões? Nenhum. Lula, vá lá para Roraima, ver o povo venezuelano fugindo para cá. Homens e mulheres chegando, pesando 15 quilos abaixo. Não chega nem um cão ou gato com essas 600 pessoas todo dia. Sabe por quê, Lula? E os seus animais foram comidos na Venezuela. Pobreza e miséria. O único que vive muito bem lá, um dos raros, é o próprio Maduro. Mais ninguém. Vejam vocês relatos de venezuelanos. Por que chegaram a esse ponto? Acreditaram nas mentiras, nas propostas mirabolantes. Vou te dar carne e cerveja. Se você estava tão preocupado com o pobre assim, como disse que está, Lula, por que o Bolsa Família começava com R$42 por mês para uma família? Média R$190. Se o Brasil está tão bem na economia, como você disse que estava, por que tu não pagou? Um Bolsa Família melhor, digno do povo brasileiro. Eu tripliquei esse valor, achando recurso no orçamento, mesmo sendo o primeiro presidente que pegou o teto de gastos, negociando com o parlamento, contra o PT. Se dependesse do PT, você aí de casa, você que hoje recebe o Auxílio Brasil de R$600, estaria ganhando Bolsa Família de R$40 a R$190. Uma vergonha. Uma pessoa que se gaba da sua economia, pagar isso para você, meu irmão, pobre. Sabemos da sua dificuldade, sabemos do seu sofrimento. Sei que você levanta de madrugada para ir trabalhar. E repito aqui, por que só poucas cidades brasileiras, capitais, têm metrô? E na Venezuela
tem com dinheiro nosso. Por que nas outras capitais não tem? Esse cara manda dinheiro para fora, porque parte volta para o bolso deles, da turma dele. Lá fora, Cuba, Venezuela, não tem TCU, não tem CGU, não tem fiscalização de nada. Vivíamos, como disse Gilmar Mendes há pouco tempo atrás, numa cleptocracia. Um país governado por ladrões. Quem disse foi o Gilmar Mendes. E também Barroso disse semelhante. Roubaram tudo o que quiseram. Diz Barroso. Tem prova, contraprova, dinheiro, conta bancária. Lula, você devia ficar em casa, Lula. Ficar em casa, curtindo a vida e não querendo voltar à cena do crime. Lula, tu é uma vergonha nacional. Os pedidos de direito de resposta foram analisados pela comissão. Um deles foi aceito. O candidato Luiz Inácio Lula da Silva tem direito a 1 minuto a mais a partir de agora. Eu, na verdade, deveria ter direito a dois direitos de resposta. Porque eu fui agredido várias vezes, com mentiras. Então, é importante que o juiz julgador do tempo de resposta, sabe, eu vou entrar com recurso do Supremo Tribunal que discute. Deixa eu dizer uma coisa para você, Bolsonaro. Você continua descaradamente mentindo. Descaradamente. Sabe, porque, efetivamente, eu vou voltar a governar esse país porque eu precisa de alguém que cuida dele. Porque o povo não quer alguém que compre 51 imóveis com dinheiro vivo. O povo não quer ninguém que gaste 36 milhões de reais no cartão, sabe, para comprar coisa para o palácio. O povo não quer mais rachadinha. O Queiroz está até hoje escondido, ou seja, votar a cena do crime, o Lula vai votar a cena de cuidar do povo brasileiro, porque o povo precisa de alguém que cuide dele e você sabe que eu sei cuidar do povo. A partir de agora, vamos às considerações finais. Antes, o presidente Jair Bolsonaro pediu o direito de resposta. A comissão julgadora está analisando. Daqui a pouquinho a gente traz a resposta da comissão. Não foi concedido. Acabou de ver o resultado, não foi concedido o direito de resposta. Vamos às considerações finais, então, a partir de agora. Pela ordem de sorteio, quem começa é o candidato Jair Bolsonaro. Sorteio 1 minuto e meio, candidato. O que eu quero para o meu país? Primeiro, eu quero um país livre. Um país onde seja respeitado a liberdade de expressão. Um país onde você possa ir com segurança para casa, possa trabalhar, possa ter a certeza que teu filho vai para a escola e não vai ser cooptado, ensinado para ele coisas que os pais não querem em casa. A tal da ideologia de gênero. Não queremos que os nossos filhos, ao irem para a escola, frequente o mesmo banheiro. Essa é a política do lado de lá. Nós queremos um país sem drogas. O lado de lá quer liberar as drogas. Somente uma pessoa que não sabe a dor de um pai ou de uma mãe, sabe o que é ter um filho no mundo das drogas. Não, nós não queremos liberar as drogas. Nós somos cristãos em 90%. Nós respeitamos a vida desde a sua concepção, não ao aborto. Sim à propriedade privada, não ao MST invadindo terras. Respeito ao homem do campo. Pelo direito à legítima defesa. Esse é o país que nós queremos. E não um país do retrocesso, da corrupção, da roubalheira e do desrespeito para com as religiões. E agora quem tem 1 minuto e meio para as suas considerações finais é o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. Por favor, candidato. Eu queria primeiro agradecer ao povo brasileiro mais uma vez e dizer para vocês que não deu para se discutir tudo o que tinha que se discutir aqui, mas eu queria dizer para vocês o seguinte: o meu adversário é, efetivamente, o cara que tem a maior cara de pau para contar inverdades aqui. Primeiro, quem aprovou a lei em 2003 de liberdade religiosa foi esse que vos fala. Quem defende a democracia e a liberdade sou eu.
muito mais do que ele, que é um pequeno ditadorzinho, que quer ocupar a Suprema Corte. Que quer ocupar a Suprema Corte, diz todo santo dia que quer colocar os dele no Ministério, na Suprema Corte. Eu não. Eu quero governar esse país democraticamente, como já governei 2 vezes, dando prioridade aos problemas do povo brasileiro, dando prioridade a cuidar do povo, porque tem 33 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de alimento do planeta Terra, esse país tem 31 milhões de pessoas passando fome. Esse país, que é o maior produtor de proteína animal do mundo, as pessoas estão na fila do osso. E quando eu falo do churrasco, é porque nós vamos voltar a consertar esse país e vamos voltar no final de semana a comer um churrasquinho e tomar uma cerveja. Ele fica doido, porque só ele pensa que ele pode. Nós podemos e vamos querer comer um churrasquinho. Durante a fala do ex-presidente Lula, o candidato Bolsonaro pediu direito de resposta, a comissão analisou e foi negado. Termina aqui este primeiro debate entre os candidatos à presidência da República nas eleições de 2022. Uma parceria entre o Grupo Bandeirantes, TV Cultura, peço que a plateia faça silêncio, por favor. Parceria entre o TV Cultura, o UOL, Folha de São Paulo e Bandeirantes, com apoio do YouTube e do Google. Eu aproveito para lembrar que este debate bateu o recorde de maior live jornalística do YouTube em toda a sua história. Agradeço a todos e a todas que nos acompanharam pela TV, pelas rádios, pelas mídias digitais. E em nome das empresas do Pool, agradeço novamente a presença aqui dos 2 candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, na sede da Band em São Paulo. Uma boa noite para você. Boa noite e boa semana a todos.